Meu amigo, minha amiga, como você está? Preparado para mais uma aulinha de história? Vamos que vamos, é nóis! Então, assim, na aula passada eu falei sobre a questão do ouro no Brasil, lembra? E hoje a gente vai dar prosseguimento à questão do ouro, analisar o Brasil no finalzinho do século XVIII e aí, século XIX, a vinda da família real para o Brasil. Isso aí, vamos que vamos. Nós falamos sobre a extração do ouro, falamos sobre o tropeirismo, e aí você deve lembrar que lá na região das Minas Gerais estava começando a ter uma ebulição. Nós estamos no século XVIII, aquele pessoal, a elite responsável pelo ouro nas Minas Gerais, mandavam seus filhos estudar nas melhores universidades da Europa, e aí esses malucos iam lá e vinham cheio de ideia iluminista para cá, né? Uma época de revoluções. Por exemplo, em 1776, os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra. Então esses caras vêm aqui para o Brasil e aí os caras querem libertar. Não pense que eles queriam libertar o Brasil, já comentei isso na aula passada, né? Não existia uma ideia de Brasil. Quem estava lá na região das Minas queria libertar Minas Gerais. Para eles aquilo era o Brasil. No máximo levar o Rio de Janeiro junto. Então esse pessoal veio e esse movimento a gente vai chamar de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. O pessoal que participou dessa Conjuração Mineira era tanto a elite intelectual quanto financeira de Minas Gerais, ou os filhos da elite, né? A galera nova. E alguns não tão novos assim. Então você tinha bacharel em Direito, você tinha poeta, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, são poetas bem famosos, inclusive. E um dos revoltosos, ele era um faz-tudo. Ele era conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque nas horas vagas ele trabalhava como dentista. O que você imagina que é Tiradentes nessa época? O que você imagina que é um trabalho de dentista, né? Literalmente, tirar os dentes. O Tiradentes, a profissão real dele era alferes. Alferes é um cargo de baixa patente no exército, beleza? Não é exército, né? Porque o Brasil não tinha exército. O Brasil tinha um corpo militar ali, mas não era o que você conhece hoje por exército. Enfim, Tiradentes também sabia construir ponte, construir estrada. Tiradentes já foi tropeiro. Sabe aquele tio que você tem que já foi de tudo na vida? O cara já fez desde vender sapato até construir estrada. Mais ou menos isso Tiradentes era. E aí esses caras, o que eles queriam? Isso é muito importante. Eles queriam fazer de Minas Gerais uma república com a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, aos moldes das 13 colônias, que daí virou os Estados Unidos da América, né? Os cidadãos iriam poder pegar em armas e uma das coisas que motivou nessa conjuração, o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, ele estava para passar aquele imposto chamado derrama. A colônia era obrigada a dar impostos 100 arrobas de ouro por ano. Uma arroba é 15 quilos, né? Então 100 arrobas é uma tonelada e meia. E se não fosse arrecadada essa quantia, eles passariam nas casas pegando objetos de valor até dar essa soma. Então os caras queriam pegar em armas, acabar com a opressão. Essa é uma época de liberdade em vários lugares do mundo, né? O Haiti ficou independente, linda a independência do Haiti, agora a gente tem que falar só disso, aliás. E aí eles estavam com essas ideias revolucionárias então. O Tiradentes, ele não era o líder da Conjuração Mineira. O Tiradentes, eu diria que ele era o mais empolgado, ele era o Relações Públicas. O cara ia de Minas Gerais até o Rio de Janeiro convencendo as pessoas a aderir à Conjuração Mineira. E ele tocava violão. Então, muitas vezes ele ia naquelas casas de tolerância, sabe o que eu tô falando? E o maluco ficava tocando violão, fazendo umas musiquinhas para convencer a galera a aderir ao movimento. E ele era um cara, dependendo da pessoa que ele conversava, ele sabia fazer a abordagem certa. Ele não falava do mesmo jeito com todo mundo, né? Ele era um cara cosmopolita. E aí, dos revoltosos, teve um cara que fez a primeira delação premiada. Você conhece a delação premiada, né? Pela história recente do Brasil. Um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Ele era um dos inconfidentes. Ele era rico, mas ele devia muitos impostos. Então ele procurou as autoridades para denunciar o pessoal para que ele pudesse ter
as suas dívidas perdoadas. E de fato, mais tarde ele vai ter. Cara, o governador, quando soube dessa conspiração, ele demorou 2 meses ainda para começar a prender a galera. E o Tiradentes, quando estava indo no meio do caminho para convencer o pessoal, foi preso. Várias pessoas foram presas. E aí as condenações variaram. Alguns foram condenados ao degredo. O que é o degredo? Você ser exilado. Alguns foram para a África. Os padres que estavam envolvidos na conspiração foram enviados por exílio em Portugal. Tinha alguns padres nessa conspiração que os caras estavam envolvidos com contrabando de ouro, falsificação, sedução de mulheres. O negócio aqui não era para corações fracos, né? E o Tiradentes, ele foi condenado à forca. Ele foi enforcado, esquartejado, seus pedaços foram salgados, no maior estilo Masterchef, né? Penduraram os pedaços dele em praça pública, queimaram a casa que o cara morava, salgaram o chão para que não nascesse nada em volta. Muitas pessoas perguntam por que o Tiradentes foi punido desse jeito. Porque ele, como ele era o Relações Públicas, digamos assim, ele era o maior divulgador da Conjuração Mineira, ele que ficou para servir de exemplo. E ele assumiu os crimes. Muitos dos outros não quiseram assumir. Um dos presos, o poeta Cláudio Manuel da Costa, ele foi encontrado enforcado na sua cela. Até hoje não sabem se ele se matou ou se ele foi assassinado. Alguns autores dizem que o governador de Minas Gerais mandou matar o Cláudio Manuel da Costa porque ele sabia que tinha autoridades envolvidas no movimento. Não sei. A gente não tem como saber porque não existe uma fonte fidedigna que diga exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que ele foi encontrado morto. Muito bem. O Tiradentes, ele só vai virar herói 100 anos mais tarde, mas eu só vou falar disso quando a gente tratar de proclamação da República. Nessa mesma época, teve uma conjuração na Bahia. Essa mineira, ela começou em 1789. O Tiradentes foi assassinado dia 21 de abril de 1792. É por isso que 21 de abril é o feriado de Tiradentes, sacou? Tiradentes vai ser transformado em herói mais tarde. Aqui no Brasil é assim, primeiro eles matam você, depois eles fazem uma estátua no seu nome, olha que bacana. Na Bahia foi diferente. Não esquece que a Conjuração Mineira, ela foi um movimento da elite mineira, né? A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ela já vai ser um pouco mais, como eu vou dizer, plural. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, veio em 1798. Então esses caras já tiveram influência direta da Revolução Francesa. A Conjuração Mineira não, porque em 1789, que começou lá o movimento em Minas Gerais, foi o ano que começou a Revolução Francesa. Então os caras não tiveram inspiração. Não esquece que nessa época as notícias demoravam meses para chegar aqui no Brasil, né? A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ela se deu principalmente pela população afro-brasileira que morava em Salvador, tá? Aqui você tinha vários cargos, você tinha militares, você tinha alfaiates, você tinha padres, enfim. Tanto na mineira quanto na baiana, a maçonaria estava envolvida, né? E na Conjuração Baiana, veja, a Conjuração Mineira, ela foi, como a gente pode dizer, ela se deu nos bastidores. Já a Conjuração Baiana, não. Os caras começaram a distribuir pasquins. O pasquim, ele é um jornal de cunho satírico, pode ser um folheto, pode ser um jornal de cunho satírico. E esses pasquins falavam da liberdade, falavam para as pessoas não terem medo mais, que a opressão ia acabar logo. E aí, o pessoal que começou a fazer a conspiração da Conjuração Baiana, eles falavam claramente que eles iam fazer uma revolução. E aí, por exemplo, o João de Deus, que era um soldado, ele saiu um belo dia vestido à moda francesa, e aí uma autoridade perguntou para ele, onde é que você está indo desse jeito? E ele respondeu meio atravessado, cara, ele falou, eu estou saindo da moda francesa porque logo nós vamos fazer uma revolução aqui e a gente vai mudar tudo. Então o pessoal começou a ficar atento já a esse movimento. Numa dessas reuniões que eles fizeram, a maioria deles já foi presa e aqui o número de assassinatos foi maior. 4 principais líderes aqui foram assassinados. O Lucas Dantas, o João de Deus, o Manuel Faustino
e o Luiz Gonzaga das Virgens. Tá? Esses 4 principais foram mortos, esquartejados, tudo aquilo que você já conhece, infelizmente. E esse movimento ele foi desbaratado antes dele começar também. Muita atenção quando a gente fala de revoltas, tá? As pessoas falam, as revoluções aqui no Brasil não dão certo. Esses movimentos, eles podem ter fracassados, digamos assim, no seu resultado final. Mas eles foram muito importantes para semear as ideias de independência do Brasil que foram se concretizar lá com o Dom Pedro I. Esses movimentos, embora no começo eles não deem certo, eles plantam o germe intelectual de uma revolução. Nenhuma mudança começa num lugar com movimentos vitoriosos no começo. Primeiro você tem uma ideia, depois você espalha essa ideia e geralmente os corajosos que tomam a frente, eles podem morrer, podem ser presos, podem fracassar. Mas as ideias espalhadas no ar, essas ideias não voltam mais para a caixinha, meu amigo, minha amiga. Então, na América do Sul, nos outros países, os nossos amigos, por exemplo, já houve revoltas de outros povos antes do Simão Bolívar, do San Martín conseguirem a independência. Mas primeiro alguém tem que tomar a atitude. E aí eu faço uma reflexão para acabar nossa aula. Você sabe por que eu não gosto de gente isenta, de gente covarde? Porque o covarde, ele navega na história sem se envolver em nada e ele colhe os frutos dos movimentos que algumas pessoas deram a vida para que eles acontecessem. E esse indiferente, esse covarde, ele não moveu uma palha e ele vai aproveitar todas as benesses dos movimentos revolucionários e das conquistas sociais. Quantas pessoas se calaram para que o movimento abolicionista aqui no Brasil conseguisse que a escravidão acabasse? E essas pessoas que se calaram e eram, digamos assim, oprimidas pela escravidão, elas também não se beneficiaram depois? Se você tem alguém indiferente à sua volta, cuidado, essa pessoa é perigosa. Valeu, falou, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.